Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o nosso canal de Nutrição Animal Fácil, onde nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos bem-vindos, estudantes, internautas e demais interessados. Tá? Aproveita, faça a inscrição do canal para você acompanhar as nossas publicações aí. Bom, hoje o nosso tema é nutrição de não ruminantes e nós vamos falar de um assunto de extrema importância para qualquer nutricionista animal, que é as proteínas, ok? Nós vamos falar da estrutura, ok? Da digestão, bem como o metabolismo das proteínas, e nós vamos dar muitos detalhes importantes aí para serem aplicados na nutrição dos animais. Ok? Então, para começar, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Eu me chamo Luiz Carlos Machado, trabalho no IFMG, Campus Bambuí. Bom, o que nós vamos falar aqui? Quais são as perguntas que nós queremos responder dentro dessa aula? Olha só. Primeiramente, é claro que nós vamos caracterizar as proteínas. Então, nós vamos falar o que são, as funções, ok? Mas também nós vamos falar sobre a digestão e absorção dessas proteínas, ok? A gente vai aproveitar e falar de conceitos importantíssimos em nutrição animal, como, por exemplo, aminoácido digestível, tá? Os destinos metabólicos do aminoácido da dieta, o que pode acontecer com aquele aminoácido que o animal ingeriu, ok? E absorveu, quais que são os destinos metabólicos, ok? Mas também o que acontece em situações de jejum, ok? Nós vamos falar da onde que o corpo tira energia, a gente vai relacionar isso ao metabolismo dos aminoácidos também, ok? Nós vamos falar aqui quais são as principais formas de excreção de nitrogênio dos animais, ok? Todo animal tem que eliminar o excesso de nitrogênio, isso é fato, e peixes, aves e mamíferos fazem aí bioquimicamente de uma maneira um pouco diferente, ok? Vamos falar em aminoácidos essenciais, vamos somente introduzir o assunto, haja vista que aqui nesse canal, na disciplina, nós vamos fazer uma aula sobre essencialidade de aminoácidos e proteína ideal, ok? E vamos falar aí, ó, por que a gente equilibra metionina mais cistina ou metionina mais cisteína de forma conjunta. Isso é um detalhe muito interessante, ok? Não coloquei aqui também, mas a gente vai falar de uma coisa muito importante a nível prático, que é a determinação do nitrogênio da proteína que está presa na parede celular, ok? E aí a gente vai acabar falando um pouco da outra disciplina de análise de alimentos também. Bom, a primeira pergunta que a gente faz então para vocês responderem, né? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e tentar responder antes que eu conte a resposta, né? O que são proteínas? Você que já tem uma noção de nutrição animal, já estudou nutrição animal básica, o que são as proteínas? Em bioquímica também a gente estuda muito as proteínas. Bom, as proteínas, elaborando um conceito aqui mais claro, mais simplificado, proteínas são macromoléculas enormes, ok? Com muitas unidades, um peso molecular altíssimo, que vai fornecer principalmente aminoácidos para os animais, porque ela é formada por aminoácidos. É como essa corrente que eu estou mostrando para vocês aqui, esse colar. Nós teríamos uma proteína, é claro que ela tem muito mais unidades, milhares de aminoácidos, e cada elo desse aqui, tá? Nós temos um aminoácido, ok? Bom, os animais não fabricam seu aminoácido do nada. Eles podem transformar um aminoácido de um outro conforme a gente vai mostrar para vocês. Mas assim, pegar o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono e formar um aminoácido, isso não acontece, ok? Então, os aminoácidos vão vir da dieta. Até mesmo aquele esqueleto carbônico que ele precisa para abastecer as rotas metabólicas vem de alguns aminoácidos da dieta. Então, é necessário que o animal coma proteína para desmontar essa proteína, absorver os aminoácidos, ok? E trabalhar aí dentro do seu metabolismo, formando as proteínas que ele precisa. Bom, embora nós temos aí
entre 20 e 23 aminoácidos que formam proteínas. Na natureza, existem muitos aminoácidos, centenas de aminoácidos, ok? Porém, somente alguns deles vão se unir, ok? Para formar o que a gente chama de proteína. Então, nós temos muitos aminoácidos, diferentes desses que normalmente a gente fala, ok? Que têm funções aí no organismo animal diversas. Mas somente esses 20 a 23 vão formar as proteínas que a gente tanto fala aqui. Nós vamos falar bastante deles, os principais, ok? Bom, mas a pergunta que fica é, ao final, os animais precisam de proteína ou de aminoácido? O que vocês acham? Nós, como nutricionistas de animais, temos que fornecer aos animais as proteínas ou os aminoácidos? Bom, na maioria das vezes, a gente fornece a proteína, embora seja possível fornecer aminoácidos na sua forma sintética, por exemplo. Mas, no final das contas, o animal pega a proteína, desmonta essa proteína toda e absorve os aminoácidos, ok? Então, na verdade, ele precisa de aminoácidos, só que a gente fornece para ele a proteína. Pessoal, então qual seria a estrutura de um aminoácido? Olha só, o aminoácido, ele tem uma estrutura básica, ok? Nós temos aí os mais importantes que formam as proteínas. Vamos trabalhar com o número de 23, ok? Desses 23 aminoácidos aqui, eles têm basicamente essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, ok? Ele tem um carbono central, que na maior parte é um carbono quiral, com 4 grupamentos distintos aqui, ok? Então, nós temos um grupamento que nós chamamos de grupamento amina, rico em nitrogênio, ok? A parte nitrogenada do aminoácido. Nós temos um ácido carboxílico, tá vendo aqui? C-OH. Nós temos um hidrogênio ligado a esse carbono e aqui nós temos um radical. Esse radical vai ser o ponto-chave, o ponto de diferença de um aminoácido para o outro. Ok? Vai ter aminoácido que o grupo radical aqui vai ser um H, como por exemplo a glicina. Mas tem aminoácido que vai ser uma cadeia simples, uma cadeia ramificada, um anel aromático, e aí nós temos várias cadeias diferentes aqui, caracterizando cada um dos 23 aminoácidos que formam proteínas, ok? Bom, um detalhe interessante é que se eu cortar o aminoácido daqui para baixo, eu tenho muita energia. Eu tenho cadeia carbônica. Onde tem carbono, tem energia. E aí, é claro que o corpo vai utilizar isso de alguma forma. Mas essa parte de cima aqui, ó, em excesso, é tóxica ao corpo. Então, é claro que o animal vai ter que eliminar isso de alguma maneira, ok? No metabolismo, a gente vai ver que o animal parte isso aqui, a parte nitrogenada vai para a eliminação e a parte, a cadeia carbônica, tem que ser utilizada de alguma maneira. O animal não vai jogar isso fora, ok? Bom, a nossa perguntinha desafio aqui, que a gente sempre faz em sala para os alunos. Onde está registrada a informação de como montar as proteínas e quando montar essas proteínas? Bom, é fato que o animal não faz os aminoácidos do nada. Ele não cria os aminoácidos, ele apenas transforma alguns em outros através de algumas enzimas que ele tem, né? Por exemplo, ele pega o esqueleto carbônico de um, bota nitrogênio, ok? Muda alguma coisa através da sua maquinaria enzimática e transforma em outro. Isso aí, ok. Mas essa informação de quais aminoácidos juntar para fazer uma proteína é exatamente o segredo que está escrito aonde? Aonde que nós temos essa informação? Fica aí a perguntinha para você pesquisar, ok? O animal monta as suas proteínas, quais proteínas montar, onde montar, como montar, qual que é a sequência de aminoácidos para me fazer a proteína com uma certa função biológica. Esse segredo está escrito em algum lugar, ok? Vocês vão pesquisar um pouco a respeito disso aí, ok? Bom, aqui nós temos a tabela de aminoácidos, né? É uma representação muito legal, tá? Eu vi isso há alguns anos atrás e eu gostei bastante, tá? É como se fosse uma tabela periódica. É uma tabela dos aminoácidos que nós temos, né? Aqui, por exemplo, vejam que eles consideraram 20 aminoácidos diferentes. Por isso que eu falei com vocês, a quantidade de aminoácidos pode variar conforme a definição,
ok? Bom, de qualquer forma aqui tem a classificação entre os aminoácidos de caráter mais básico, ok? Caráter neutro e caráter ácido aqui, tá? Bom, quais que são as funções da proteína? A gente tá falando com empolgação quando a gente fala em proteína, porque a gente sabe da importância que a proteína tem para a nutrição dos animais, ok? Mas qual que é a importância dessa proteína? Vamos destacar aqui. Bom, a primeira coisa, o primeiro tipo, né, de importância é a importância estrutural, que é a formação e manutenção dos tecidos. Todos os tecidos, o tecido muscular, vai ter uma quantidade de aminoácidos muito grande para a sua formação, ok? O corpo vai pegar os aminoácidos que recebe da dieta e vai montar essas proteínas para fazer, né, para formarem os músculos, por exemplo, né? Mas nós também, ainda no tema estrutural, a gente trabalha com a formação de hormônios, ok? Um hormônio tem natureza proteica, ou seja, tem aminoácidos na sua constituição, também anticorpos e as enzimas. As próprias enzimas são proteínas com funções específicas de acelerar a reação de hidrólise, ok? Então, hormônio, anticorpo, proteína e enzimas são todos proteínas. Então, necessitam de aminoácidos para a sua constituição. Então, a proteína faz parte do corpo do animal e é muito importante. Mas a proteína também é uma fonte secundária de energia, né? Lembrem-se, das outras aulas, qual que é a fonte primária de energia? Fornecimento de energia barata, nós vamos conseguir para os animais na forma de carboidratos. Mas, caso falte carboidratos, ou caso estes estejam na concentração muito pequena, o corpo, é claro, que vai utilizar de outra forma para fornecimento de energia, para a produção de ATP. Então, nós temos também os aminoácidos. Porém, nós temos que ressaltar aqui que isso é uma forma cara de fornecimento de energia, diferente dos carboidratos, ok? Bom, transporte de proteínas, a gente destacou na aula passada de metabolismo de lipídios, as lipoproteínas, que nada mais são que uma forma que o corpo utiliza, né, para que as lipoproteínas viajem através da corrente sanguínea, né? Bom, abastecimento de rotas metabólicas, a gente tem muitas rotas metabólicas em bioquímica, como por exemplo o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs vai funcionar a partir do momento que alguns aminoácidos doem esqueleto carbônico para ele funcionar, né? Aqueles compostos que estão girando ali no ciclo de Krebs, na nossa rota metabólica, eles não aparecem do nada. Algo tem que fornecer esqueleto carbônico para isso acontecer. Então, aminoácidos, ok? Conforme a gente vai ver metabolismo. E também, é claro, para nós da nutrição animal, é muito importante a gente citar aí os produtos animais. O ovo tem uma quantidade muito grande de proteína, aminoácidos. O músculo, as carnes têm grande quantidade, é claro. O leite tem grande quantidade, couro e os vários produtos animais que nós temos aí. Então, é muito importante. Bom, toda ração, toda dieta, tá? Todo alimento que eu vou formular para o animal, nós vamos preocupar com a quantidade de proteína, ok? A proteína, para vocês terem ideia, ela é referência, por exemplo, quando você vai comprar uma ração. Se você vai comprar uma ração para bovinos, por exemplo, para vacas, você chega lá e procura uma ração 22, uma ração 24. Esse 22, 24 tem a ver com o número de proteína, com o valor de proteína. Então, normalmente, o valor de proteína tem uma importância muito grande naquela formulação. Embora a gente saiba que quando a gente trabalha com proteína bruta, nem sempre a gente tem certeza da qualidade dessa proteína, porque a proteína bruta representa a quantidade de nitrogênio da amostra, né? Ou seja, o alimento pode ter uma proteína bruta alta, muito boa, que essa proteína pode ser de baixa qualidade nutricional. Isso é claro que depende da formulação. Bom, mas em linhas gerais, todas as vezes que nós vamos formular, nós equilibramos ou a proteína bruta, aqui nós temos uma tabela de Rostanho, do Rostanho 2017 para frangas de corte, mas para qualquer espécie que nós vamos formular, nós vamos equilibrar sempre a proteína bruta ou a proteína digestível.
para algumas espécies que têm informação sobre proteínas digestíveis dos alimentos. É claro que nem todas as espécies a gente tem tanta informação assim, porque a proteína digestível é obtida a partir do experimento de digestibilidade. E a partir do momento que o pesquisador faz aquilo, ele publica o resultado e as pessoas vão lá, coletam esse dado para colocar na tabela, ok? Então, toda ração que eu vou fazer, toda dieta, eu tenho que equilibrar algum fator relacionado à proteína. Aqui no caso de frangos de corte, você pode escolher a proteína bruta, a proteína digestível ou ainda os dois, ok? Na formulação dá para a gente considerar os dois. Mas eu também considero os aminoácidos, ok? Principalmente para animais onde hoje a gente fala muito de nutrição de precisão, como suínos, como aves, onde nós temos várias informações nutricionais que nos possibilitam realizar um processo de formulação de precisão, além de aditivos também que melhoram o aproveitamento dos nutrientes, nós trabalhamos equilibrando os principais aminoácidos em sua forma total ou digestível. Aqui no caso eles estão apresentando o aminoácido digestível. Nós vamos falar o que é um aminoácido digestível daqui a pouco, ok? Bom, quais aminoácidos que nós vamos tentar equilibrar? Os principais, tá? Se você na sua fábrica de ração tem lisina e metionina sintética, você equilibra os dois, embora você possa verificar se todos eles, os 4, 5 principais, estão ajustados. Mas hoje, por exemplo, é muito comum, já é barato, comprar também metionina na sua fábrica de ração, ok? Então, você pode equilibrar lisina, metionina, treonina. Quando a gente fala de conceitos de proteína ideal, nós temos que colocar mais aminoácidos sintéticos a fim de tentar reduzir a proteína da dieta e aumentar a suplementação de aminoácidos. Então, é claro que quando a gente falar de proteína ideal, nós vamos fazer uma aula só disso, ok? Nós vamos tentar formular também com base em proteína ideal nessa aula. Nós temos que ter muito aminoácido sintético, ok? Bom, como que se dá a digestão das proteínas? Olha só, em linhas gerais, é claro que eu tenho uma macromolécula enorme que vai ter que ser quebrada em sua unidade fundamental, que são os aminoácidos, ok? Então, a digestão acontece de forma enzimática e isso aí vai proporcionar os aminoácidos que serão absorvidos pelas paredes do trato gastrointestinal. Nesse caso, a maior parte, é claro, é via intestino delgado, via enterócito, ok? Só que não é um passo só, são vários passos, conforme a gente vai mostrar para vocês. Bom, o primeiro passo acontece aqui no estômago, onde há digestão ácida, né, pela pepsina. A pepsina é um conjunto de diferentes enzimas que vão pegar essas macroproteínas e vão quebrar em unidades menores, ok? Vamos chamar de grandes peptídeos. É como se eu tivesse uma macromolécula de 1000 unidades, ok? E agora eu vou quebrar em menores moléculas de 50, de 100 unidades. Somente estou usando o número para ficar mais claro, ok? Bom, no intestino delgado, pela ação das proteases pancreáticas, e aí essas enzimas são muito potentes, ok? E aqui nós estamos falando da tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase A, B, elastase, dentre outras, ok? Os grandes peptídeos, que haviam sido quebrados antes pela pepsina, vão ser hidrolisados em di ou tripeptídeos. Ou seja, aquela molécula de 50, 100 unidades, agora vai ser quebrada em 2, 3 unidades. Tá? É grande ainda para ser absorvido, embora possa acontecer a absorção aí de pequenos peptídeos. Mas o que o corpo faz? Num terceiro passo, a partir das enzimas que a borda do trato gastrointestinal, no caso, a borda do intestino delgado, as enzimas da borda, então, vão secretar algumas enzimas di e tripeptidases, ok? Para finalizar essa quebra e formar o aminoácido. É como se a enzima secretada por aquele enterócito que está ali, tá próximo a esses compostos, ok? Fosse necessária para finalizar esse processo de digestão, ok? Então, aqui nós temos uma proteína,
grande que o animal ingeriu, no estômago ela já começa a ser degradada e essas unidades fundamentais vão ser formadas no momento prévio à absorção, ok? Bom, então, de maneira geral, nós temos aqui as proteínas que o animal comeu, muitas proteínas diferentes, né? Nós temos aqui representada a proteína A, a proteína B. Lembre-se que o alimento completo para o animal é formado por vários alimentos e cada alimento tem um certo perfil de proteína, perfil de aminoácidos. Então, é claro que ele vai pegar diferentes tipos de proteína e acumular os aminoácidos que ele precisa aqui. Isso aqui, ó, nós chamamos de pool de aminoácidos, que é os aminoácidos que ele tem disponível para trabalhar, ok? E a partir dessa quantidade de aminoácidos que ele tem, ele vai formar todas as proteínas que ele precisa no corpo dele, ok? A gente sempre brinca, né, em sala de aula com o estudante, para representar isso de maneira mais clara, que é como se fosse um pedreiro que precisa construir uma parede, porém ele não tem tijolo. A partir do momento que ele pega, ele recebe o tijolo e vai construindo essa parede, ele vai formando, né, o objetivo dele principal, que é aquela parede grande ali. É o nosso corpo também. O nosso corpo não tem, ele não cria aminoácidos, mas ele recebe os aminoácidos, tem vários aminoácidos disponíveis e cria a proteína da maneira que a gente precisa, ok? Bom, antes de terminar essa primeira parte aqui, nós vamos falar a respeito da digestibilidade, ok? A digestibilidade é um conceito muito importante dentro da zootecnia. Quando a gente fala em nutrição animal, não tem como a gente fugir da digestibilidade, ok? Vários nutrientes que a gente equilibra, nós vamos equilibrar na sua forma digestível, ou seja, considerando já aquela fração que é absorvida pelo animal, né? Para alguns nutrientes, isso é obrigatório. Não tem como você formular a ração com base em energia bruta. Por quê? Porque celulose e amido têm a mesma energia bruta. Isso para a gente não tem motivo a gente equilibrar. Haja vista que o aproveitamento desses nutrientes vai ser totalmente diferente, né? Quando a gente fala em proteína bruta, nós estamos falando de toda a proteína que está no alimento. E a gente sabe que o método de quantificação de proteína bruta, tá? É o método de determinação do nitrogênio, não se esqueça. E é claro que a gente tem muito nitrogênio que não está em aminoácido, ok? A gente gravou uma aula disso na análise de proteína bruta aqui no canal para a matéria de análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, que é a Aquapa, né? Se você tiver interesse, procura essa aula aí para você ver que a análise de proteína muitas vezes ela não quantifica o conteúdo de aminoácidos real, não, tá? Agora, quando a gente fala na proteína digestível, nós estamos falando na quantidade de proteína que o animal absorveu, ou seja, o desaparecimento. É como se o animal ingerisse 10 gramas de proteína, excretasse 2 gramas de proteína e desaparecesse no trato gastrointestinal 8 gramas. 8 em 10, 80 em 100, 80%. Então, é claro que para mim fazer isso, eu vou fazer um experimento de digestibilidade. A nível de campo, ninguém vai fazer esse experimento de digestibilidade, né? A não ser grandes empresas que podem fazer isso para ver a qualidade da ração. Mas, normalmente, esses experimentos são feitos lá pelos estudantes de iniciação científica, mestrandos, doutorandos nas escolas, ok? E esse dado depois é publicado e aproveitado aí na tabela, conforme a gente vai ver, tá? Bom, nós podemos equilibrar tanto a proteína bruta quanto a proteína digestível da dieta. A gente sempre indica a proteína digestível, principalmente porque, dependendo dos alimentos que você está trabalhando na sua formulação, a digestibilidade da proteína tende a cair. Isso acontece quando você trabalha com muito alimento alternativo, né? Principalmente de origem vegetal. Se tem muito farelo de trigo, muito farelo de girassol, a proteína da dieta, a proteína digestível tende a cair. Então, pode ser que você erre bastante se você estiver formulando com a proteína bruta. A partir do momento que a gente começa a utilizar muitos subprodutos, ok? Nós temos que passar a equilibrar
os nutrientes em sua maneira digestível, ok? Bom, os aminoácidos também acompanham essa regra. Nós temos aminoácido na sua forma total e aminoácido na sua forma digestível, ok? Aqui é só um esqueminha, ok? Que eu expliquei para vocês. A proteína bruta que o animal ingere, a gente desconta a proteína das fezes e chega na proteína digestível, ok? Bom, aqui uma tabela retirada de Rostam, é só para mostrar para vocês alguns produtos e subprodutos do beneficiamento da soja, onde nós temos aminoácidos na sua forma total. Olha aqui, ó, aminoácido total. Esse aminoácido total vai ser o mesmo para qualquer espécie, para suínos, para aves, o mesmo para qualquer espécie. Mas a partir do momento que eu considero a digestibilidade, eu tenho uma diferença entre as espécies. No caso aqui, para aves, olha só. Esse valor de lisina de 2,77 aqui, ó, nesse farelo de soja 45%, o valor de lisina total, já cai para 2,55 quando eu considero, ok, o valor de lisina digestível. Por quê? Porque tem um coeficiente de digestibilidade de 92,2%. Se você pegar, multiplicar 2,77 por 0,922, você cai nesse valor, ok? Reparem que aqui, ó, a digestibilidade dos aminoácidos do farelo de soja é elevada, tá? Talvez uma média aí de 90%. Porém, quando eu faço essa mesma média aqui para a casca de soja, a digestibilidade já cai bastante, por volta de 70% de média. Isso principalmente porque grande parte dessa proteína está protegida pela parede celular vegetal. Esses alimentos aqui, a casca de soja, tem um nível muito maior de fibra, por exemplo, que acaba prejudicando a digestibilidade da proteína, ok? Bom, então, como nutricionista de animais, você vai escolher no momento da formulação, né, se você usa os aminoácidos na sua forma total, tá vendo? Ou os aminoácidos na sua forma digestível. Se você for trabalhar aí na formulação, você vai escolher entre usar o aminoácido na forma total ou o aminoácido na forma digestível, tá? Quando você trabalha na forma total, normalmente o alimento tem mais daquele nutriente, daquele aminoácido, e a exigência é maior. Quando você trabalha na forma digestível, o alimento tem menos daquele nutriente e também a exigência é menor. É claro que uma coisa compensa a outra. Nós só não podemos esquecer que quando a gente passa a trabalhar com muitos alimentos alternativos na formulação, aí é meio que obrigatório você partir para a forma digestível, senão você vai ter problemas de qualidade na sua ração. Pessoal, nessa primeira parte, então, nós vamos ficar por aqui. Na segunda parte, a gente vai continuar aí estudando o metabolismo das proteínas. Então, agradeço muito vocês por terem assistido até aqui, ok? Então, até a próxima aula. Valeu!